Olá, meus amados, que a graça do nosso Senhor esteja com todos, amém. O nosso tema de hoje é sobre a mente espiritual e a mente humana, né? A gente tem que aprender a identificar o que é natural e o que é espiritual. Sabemos que a mente humana, ela é muito limitada, né? Conforme nós vamos conversando com as pessoas, né? E as pessoas vão contando histórias, ou até quando a gente lê um livro, né? A gente forma imagens na nossa cabeça, né? A gente cria uma história, né? na nossa cabeça, né? Através das imagens dos nossos pensamentos, né? Da nossa imaginação. Mas a mente espiritual, ela vai muito além. Ela vai muito além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. A nossa mente espiritual, ela é ilimitada. E por isso, meus amados, nós cristãos, né, desculpa a expressão, mas né, não tem outra forma de dizer, mas somos chamados muitas vezes de loucos, né, de malucos, e que a gente, por causa das nossas experiências espirituais, né, a gente até tem que tomar cuidado, né, para as pessoas que a gente compartilha as nossas experiências, né, porque as pessoas, quando ela não vive isso, né, quando ela não vive essas experiências espirituais, ela não entende a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir e a nossa forma de pensar, né, a gente, na verdade, coloca tudo espiritual à frente do natural. Meus amados, Jesus, pouco antes de ser preso, torturado e crucificado, ele também foi chamado de louco. Foi chamado de louco pela forma que ele falava, né? E como seria, né, após a morte dele, se todos acreditassem nele, né, quem ele era, que ele era o profeta ali, o Messias, ele foi chamado de louco, né, porque pela forma dele falar, dele explicar as coisas, a mente humana, a mente ali natural, ela não conseguia acompanhar, né, essa mente que ele tinha, né, espiritual, o jeito que ele tinha de ver as coisas. E para poder consagrar esse vídeo, eu gostaria de ler um texto aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meus amados, Jesus pregava sobre um novo tempo, né? Um novo tempo onde nós pudéssemos ser salvos e onde nós pudéssemos ter um suporte divino na terra, né? Como ter direções de Deus, ter proteção, conhecimento do sobrenatural, sabedoria do céu, né? Através dos ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus. Então, meus amados, vejam bem, Nicodemos, ele foi um homem assim, que ele conhecia muito as escrituras, mas ele conhecia pouco o espiritual. No entanto, quando Jesus lhe dava instruções, né, de um novo nascimento, ele ficou assustado, né? Ele, com a mente humana dele ali, com a mente natural, ele não conseguiu entender o que Jesus estava
lhe ensinando. Eu vou dar continuidade aqui, né, na leitura, no livro de João, capítulo 6, o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, meus amados, acompanhe aqui comigo, né? Se a gente for acompanhar, né, a forma que Jesus falava, né, da carne dele, do sangue dele, né, que a gente tinha que comer, tinha que compartilhar ali, beber do sangue dele para ter a vida eterna. Imagine uma mente humana totalmente limitada, imaginando que estaria comendo, né, uma carne humana, né, bebendo um sangue humano, né. Então veja bem como é limitado isso, né, a mente natural. E ainda, né, Jesus, né, voltando nos ensinamentos, né, que Jesus estava com Nicodemos, Jesus disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olha que disse Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? E a mente natural, como ela é muito limitada, né, ela não tem como acompanhar, né, esse raciocínio. Mas a nossa mente espiritual, porque, meus amados, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Então, nós temos as nossas limitações, como nós estamos, né, de forma humana, mas a nossa origem é espiritual, né? Então, a gente tem essa visão, né? A imagem e a semelhança de Cristo é a gente, né, ser semelhante a Cristo, a forma dele agir, a forma dele pensar e a forma dele falar também, né? Assim como, como Jesus esteve no meio de nós, mas Jesus esteve no meio de nós de forma humana para deixar instruções, para nos ensinar, né? Que ao nascer de novo, a gente deveria aceitá-lo como o único suficiente Salvador, né? A gente aceita Jesus e a gente se batiza, né? A gente se batiza nas águas. Então a gente nasce de novo, né? Então, assim, é complicado, né? Acompanhar realmente. Se a gente não tiver, né, essa mente espiritual apurada, né? A gente geralmente faz meio do contrário, né? Pensa tudo de forma natural para depois, né, imaginar ali o espiritual. Mas não, nós devemos colocar a mente espiritual à frente do natural. Então, meus amados, às vezes as pessoas perguntam, né? Porque tem tanta dificuldade de enxergar as coisas da mesma forma que a gente enxerga, né? Porque muitas pessoas se deixaram se corromper, né? Pelas coisas do mundo, né? O mundo de repente ficou mais atrativo, né? As pessoas
foram satisfazendo mais as vontades da carne e, e não fez nada, né, para alimentar o espiritual. Então essa parte espiritual, ela foi enfraquecendo, enquanto o natural daí foi ganhando mais força, né? E eu não falo só das pessoas que estão no mundo, né? Eu falo das pessoas que estão dentro das igrejas também, né? Dentro dos templos, né? Porque a igreja somos nós. Mas dentro dos templos está acontecendo muito disso também, né? As pessoas, elas estão com a mente todas assim, sabe? Limitadas, porque elas não buscam mais o espiritual, né? Elas se contentam com aquilo ali, né? Vai lá, faz ali um louvor, né? Ouve ali a palavra, mas elas não praticam, né? E a falta da prática é que leva a essa parte, né? De muitos adormecerem, ou mesmo terem mortes espirituais, infelizmente. E é isso aí, meus amados. E muitas vezes, dentro dos templos, e o que mais tem acontecido, né, fora uma parte adormecer, outra parte estar já, né, já houve aquela morte espiritual. Tem aqueles que simplesmente, né, elas já tiveram até experiências, mas não quiseram passar daquilo, né? Não quiseram viver mais experiências com Deus. Elas simplesmente, elas demonstram assim um certo desinteresse mesmo, né? Mas, bom, é maravilhoso, gente. Eu falo que é maravilhoso a gente ter experiências com Cristo. Ah, meus amados, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e compartilham suas experiências, né? Suas experiências ali com Cristo, suas experiências com o Espírito Santo. Eu acho muito lindo ainda a busca, né, de algumas pessoas, porque elas entenderam que existe muito mais do que aquilo que elas já tiveram, né, que elas já viram ou ouviram. E também não quiseram somente ouvir, né, as experiências dos outros, mas elas buscaram as próprias experiências. Eu espero que vocês também busquem as suas próprias experiências espirituais. Não deixe de buscar o conhecimento, não deixe de ter intimidade com Deus. Então, meus amados, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que vocês busquem mais conhecimento espiritual, tenham suas próprias experiências, volte aqui e compartilhe comigo, com mais outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço por gentileza, se inscreva, ative o sininho para todas, assim cada vez que chegar um vídeo novo, você será notificado. Deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. E muito obrigado pela atenção de vocês, por este momento juntos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.